é o seguinte, ontem o São Paulo aliviou no Campeonato Brasileiro, venceu por 3-0, não vencia há 6 rodadas na competição, ainda tá ali no meio da tabela, 11ª colocação, 29 pontos, Quer mas apostar? foi... Deve? É pra te dar uma chance pra você não ter que pagar o vinho e o capelete. Isso, é uma boa, Então boa, vamos lá. porque acho que a gente tá com Então vamos lá. boas chances. Vamos apostar então. Você vai ficar. Se o Guarani ganhar ou empatar, você tem que dar um empate pra mim, que você joga lá em cima. Fechou, justo. Justo, né? Justo. Você vai ter que me servir Tá. durante 2 meses café, água nos donos da bola. Tá. E no meu caso eu só se- fico isento. Se vocês ganharem, você fica zerado. Fechou. Fechou? Até Tá porque te servir também é sempre um prazer. Não. Você vai. A aposta é essa. Abraço para Adriano, meu querido conselheiro do Guarani que tá ouvindo a gente aí em Campinas. Obrigado, Adriano. Bom, e aí o São Paulo, que agora mais aliviado no Campeonato Brasileiro, quinta-feira tem a decisão na Copa do Brasil e corre contra o tempo para ter o Jandrei para esse jogo, porque o Felipe Alves não foi inscrito na Copa do Brasil pelo São Paulo e não será. Mas ele já melhorou em nenhuma da hipótese. fratura? Então, ele está em fase final de finalização ou de recuperação da forma física, mas, né, numa dessas a situação pode até se agravar. Então o São Paulo tem que ter um pouco de cuidado, porque foi de fato uma lesão um pouco mais delicada, né, tanto que o Jandrei já tá aí há um mês praticamente fora, mas o São Paulo faz de tudo para ter o goleiro em campo na quinta-feira. Hoje ele participou parcialmente aí da atividade, mesmo que sem os titulares, já que amanhã acontece a reapresentação. Hoje os jogadores descansaram, só aqueles que estão em fase de transição física participaram. Então o São Paulo corre contra o tempo. Caso não tenha o Jandrei, o Thiago Couto será o titular novamente contra o América Mineiro. Lembrando que no jogo da ida ele pegou um pênalti, craque. Dá para ter o entendimento do São Paulo, briga pelo menos pelas Copas e aí ter a visão em relação ao Campeonato Brasileiro, que venceu o Bragantino e foi para 29 pontos, se eu não estiver errado. 29, isso mesmo, 29 pontos. Obviamente que o foco é total na Copa do Brasil agora, né? O torcedor ontem, quando terminou o jogo no Morumbi, né, falou, quinta-feira, né? Dando aquele peso para a decisão de quinta-feira. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Pode chegar a 2 frentes, né, em ganhou semifinal. a Copa do Brasil, mas é 3 vezes campeão do mundo. O Palmeiras, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil um monte de vezes e não tem o título mundial. Mas obviamente que o São Paulino tem esse desejo, né? Por conta até do momento que vive o São Paulo. Então na quinta-feira essa decisão, sem os jogadores que chegaram recentemente, né? Na Ruel Ferrarese, na Ruel Bustos, esses atletas não podem ser inscritos na Copa do Brasil, mas quem sabe com o Jandrei em campo na quinta-feira, craque. Dá para ter uma visão assim do que você pensa de time para quinta-feira, que é um jogo muito importante para o São Paulo. Já passou da primeira, que foi contra o Ceará, nos pênaltis, né? E agora contra o América, que diga-se de passagem, eu acho que o América ganhou esse final de semana. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos de 1-0. Isso, ganhou que a do gente Santos. vai falar daqui a pouco com a Isabelle. Isso mesmo, ó. Eu acho que vai ser um time muito parecido com o time de ontem. O Rogério, ele não poupou os jogadores, mas ele aproveitou para fazer algumas mudanças na equipe, né? Tanto que, por exemplo, a gente viu... Você é fã do Rogério Ceni? Eu gosto do Rogério Ceni como treinador. Eu gosto do Rogério Ceni como treinador, como figura histórica do São Paulo. Acho que é o principal ídolo, pelo menos dos tempos atuais, da equipe do Tricolor Paulista. Eu acho que vai ter o Thiago Couto no gol, caso o Jandrei não se recupere, os 3 zagueiros, né? Diego Costa, Miranda e Léo. Igor Vinícius, provavelmente de contrato renovado, tá jogando muito bem o Igor Vinícius, deve ser mantido na lateral direita, até porque o Rafinha tá machucado. Aí o meio de campo, creio que com a presença do Gabriel Neves, do Rodrigo Nestor, né, que foi muito bem ontem, do próprio Patrick também, com o Reinaldo pelo lado esquerdo, e aí no ataque, Luciano e Caleri. Eu acho que é um time, tirando essa questão do gol, já que o Felipe Alves não vai poder jogar, eu acho que é um time muito próximo desse que entrou em campo ontem, se não for igual com relação aos 10 jogadores de linha, viu, craque?